Podem se assentar só um instante, queridos. O assunto que a gente às vezes fala aqui, que muitas vezes os irmãos interpretam errado, como se os pastores só pensam em dinheiro, como a igreja só fala em dinheiro. Você sabia que o tema ofertas, dízimos, primícias, fala 3 vezes mais desse tema na Bíblia do que de salvação? Você sabia disso? Não há como você falar que adora o Senhor se você é apegado ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, o que Deus quer é te libertar. Te libertar. Não há libertação a não ser que você adore a Deus com dízimos, primícias e ofertas, porque a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, está o teu coração. Não há como o nosso coração ser dividido entre Deus e Mamon, que é o amor do dinheiro, que é o apego ao dinheiro, que é a ganância, que é aquela mão de vaca. Não tem como. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Deus quer nos libertar dessa entidade que governa sobre a terra. Todos os males são ligados a dinheiro, toda a corrupção é ligada a dinheiro. Deus quer nos libertar, amém? Ele quer um povo livre. Por isso a gente fala, para te estimular. Deus quer te abençoar, Ele é o dono de tudo. Ele abre as comportas dos céus e Ele é que nos sustenta. Ontem eu estava ouvindo o testemunho da dona Paula. Ela falou: olha, eu tinha 30 eventos, ela conduz eventos, né? Tinha 30 eventos antes da pandemia, realizei 9 neste ano todo. Mas eu quero dizer uma coisa, pastor, não me faltou nada, não estou devendo nada. Comprei, paguei meu carro, já estou na última prestação do meu seguro do carro, e Deus me sustentou todo esse tempo, amém? 3 vezes menos eventos, e nós podemos dar o mesmo testemunho. Os dízimos caíram, mas nós não estamos endividados, nós estamos vivendo do mesmo padrão de antes. Deus é que nos sustenta, amém? A bênção do Senhor é que nos faz prosperar. Por isso a gente fala sobre isso, para te estimular. É uma libertação e é um ato de adoração também, porque você não pode adorar a Deus e ao dinheiro. Ou você adora um, ou você adora outro, amém? Eu quero te dar essa oportunidade de continuar adorando, louvando a Deus, com seus dízimos, primícias e ofertas. O Rogério, o Rafael, acho que o Cos vai lá ajudar também, vou estar lá atrás para receber de vocês. Eu queria chamar nosso pastor Silvio, lá de Ouro Verde. Ele vai nos conduzir na palavra agora de manhã. Amém. Tem um protocolo aqui de água também que eu tenho que obedecer. Então, irmãos, é uma alegria estar junto com vocês. Quanto tempo, né? Longe, distanciado, por decretos, por tantas ordens, e nós ficamos distanciados fisicamente, mas espiritualmente conectados e bem conectados. E eu creio, né, que Deus tem o melhor para nós nesses dias. Eu creio que Deus tem um plano. Com tudo isso que está acontecendo, Deus tem um projeto. Deus está ciente do que está acontecendo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E foi um ano atípico,
É um ano que nós fomos provados em muitas áreas, mas também aprovados em muitas áreas da nossa vida. Mudamos às vezes o comportamento, mudamos a mentalidade, olhamos para nós e vemos que somos como neblina que passa, nós morremos também, acabamos, essa vida passa, ela é só um tempo. E eu quero que você abra em Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago, capítulo 1, verso 2, que diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então as provações fazem parte do plano de Deus para prover maturidade cristã, para nos amadurecer, né? As dificuldades são pedagógicas, nos ensina como agir, como fazer, né? E existem várias fontes que vêm as provações, e uma delas vem por Deus. A exemplo do que ocorreu com Abraão, o retorno está meio alto, pode diminuir o retorno, acho que está, isso. Então, vindo de Deus, a exemplo de Abraão, lá em Gênesis 22, Abraão passou por uma prova difícil, para se tornar o pai da fé. Ele foi no ápice da provação da sua vida, ele encarou uma situação que nós correríamos dela em todo o tempo. Nós não queremos encarar uma situação que Abraão encarou, enfrentou. Também de Satanás, no caso de Jó, né, ele foi tentado ali, provado, nas mãos de Satanás ali, mas foi aprovado. E também pelo nosso semelhante, nós somos provados. Os irmãos de José tentaram matá-lo, venderam ele como escravo, lá em Gênesis 37, né, a gente vê essa história onde os irmãos de sangue, filho do mesmo pai, vendendo o irmão para ser escravo, tentando matar, e por diversas circunstâncias, no plano religioso, no político, social, econômico. Uma coisa é certa: Deus monitora cada uma delas visando a edificação nossa, visando nos edificar, nos construir, pessoas de fé, de caráter, cristãos que verdadeiramente são cristãos, como os discípulos lá de Atos, que pareciam deuses para aqueles lideranças políticas, para as autoridades eles pareciam deuses, eles tinham que lutar para que essas pessoas não o adorassem, eles tinham que trabalhar falando para as pessoas: não somos Deus. Que tanto poder eles tinham nas suas mãos, devido a passar por essas provas, passar por essas dificuldades. E Tiago 1, versículo 5, diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então nós vamos ver sobre essa sabedoria, como é interessante, né, buscarmos essa sabedoria de Deus para as nossas vidas. E eu não sei, baseado naquele texto, capítulo 2 que nós lemos, Paulo diz que nós temos que ter toda a alegria quando passardes por provações. Alguém viu um irmão chegar em você e dizer: eu estou alegre porque eu estou passando por várias dificuldades? Eu nunca vi essa situação de um irmão estar alegre, feliz por estar passando. E às vezes ele chega: pastor, eu estou muito feliz porque a minha vida está cheia de provações. Deveria ser normal isso no nosso meio. Segundo o texto de Tiago 2, 1 versículo 2: tendes por motivo de toda alegria quando passardes por várias provações.
Então seria estranho ver essas pessoas. Nós estranhamos quando olhamos para uma pessoa e ele está passando uma dificuldade e está alegre, feliz. Talvez nós ficamos até assustados e achando que esse irmão não está bem. Mas ele está bem, nós que não estamos. Nós que estamos maus, porque tem de motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Às vezes nós pulamos de alegria quando nós recebemos as bênçãos de Deus. O que é bênção, né? Entenda-se por bênção, tudo aquilo que sacia o nosso desejo de possuir, além do que proporciona bem-estar. Nós consideramos bênção essas coisas. Nosso bem-estar e as bênçãos de Deus na nossa vida inclui tanto aquelas que produzem prazer, como aquelas que causam dor. E às vezes a dor é necessária. Paulo, ele tornou um apóstolo de Jesus, um grande homem, mas ele tinha algo na sua carne. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. Ele orou para que Deus pudesse tirar esse espinho. Algumas vezes ele orou pedindo a Deus que tirasse esse espinho da carne. Mas aquela dor em Paulo era necessária. Aquilo que manteve Paulo sem envergonhar o evangelho, foi aquilo que manteve a vida de Paulo, era um bem na vida dele. E o desafio de encarar com alegria as provações foi vivenciada por alguns personagens bíblicos. Alguns personagens da Bíblia vivenciaram essa alegria, vivenciaram passar tribulações, dificuldades com alegria. E um deles é um muito conhecido, que é Abacuque. Abacuque nós conhecemos. Quando eu li, primeira vez eu li Abacuque, eu achei que Abacuque era um doido. Esse homem não é normal. Porque a disposição do coração do profeta era louvar ao Senhor a todo custo. Custe o que custar, eu vou me alegrar. Ainda que a esterilidade prevalecesse, paralisando toda a fonte produtiva na vida dele, ainda que nada funcionasse, ele decidiu louvar ao Senhor. E ele decidiu louvar o Deus da sua salvação. O versículo 18 revela o segredo do profeta, o motivo da sua alegria, que estava fixada em Deus, e não nas circunstâncias, e não no momento que ele estava vivendo. Quando a fonte da nossa alegria consiste nas bênçãos de Deus, e não no Deus das bênçãos, que oferece as bênçãos, a nossa alegria está fadada à instabilidade. O nosso relacionamento de Deus gera confusão quando a nossa fonte da alegria consiste apenas na bênção de Deus e não no Deus da bênção. Então o nosso relacionamento com Deus entra em confusão. E nós ficamos confusos com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E Deus deseja que nós sejamos curados de uma enfermidade. Deus quer que nós tenhamos a provisão. Deus quer que nós tenhamos o emprego para sustentar a nossa casa, a nossa família. Mas quando estas coisas elas vêm contra nós, é uma falência, então nós começamos a desacreditar que Deus está sobre todas essas coisas. Às vezes sem perceber, nós começamos a duvidar da ação de Deus, do controle de Deus. As bênçãos não constituem pecado, não é pecado querer as bênçãos. O próprio Jesus mesmo incitou a pedir. Mas nós erramos o alvo quando
quando a busca da bênção é o fator que motiva a nossa ida aos cultos. É quando nós vamos na igreja apenas para receber e não cultuar, nós então estamos errando o alvo. Nós estamos atirando fora do que era para ser atingido. Então Abacuque, ele propôs no seu coração, com a sabedoria, ele propôs louvar a Deus, independente do que ele pudesse estar vivendo. Outro personagem que vivenciou com alegria a provação foi Paulo, que ele disse, lá em Filipenses 3, verso 8, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Paulo, ele demonstrou em seu ministério que realizava a missão para a qual foi chamado com muita alegria, com muita satisfação, com um desejo no coração de servir, como um presente que ele recebeu do Senhor. Então ele tinha essa alegria no seu coração, apesar do que ele viveu, das provações que lhe sobrevieram em sua vida. Em Filipenses também nós encontramos a razão porque Paulo transmite tanto entusiasmo e contentamento. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É importante experimentar fracassos sem tornar um fracasso. Experimentar o fracasso sem se tornar um fracasso. Vivenciar perdas sem se perder. Nós vemos coisas na nossa frente, mas não, perdas, mas não perdemos. Este é o caminho da maturidade do crente, vivenciar essas coisas sem